Westworld voltou para a 4ª temporada e nesse primeiro episódio nós já ficamos com vários questionamentos, mas depois da decepção que a 3ª temporada foi para muitos fãs, será que esse retorno foi satisfatório ou a série continua fraca? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, então fica até o final. Bom, galera, então já se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, vem fazer parte da nossa comunidade e acompanhar os nossos vídeos aqui no canal. Eu vou acompanhar toda a 4ª temporada e dependendo da resposta de vocês, pode ser que eu faça mais vídeos aqui falando sobre os outros episódios da 4ª temporada de Westworld. Aproveita e já deixa um joinha aqui nesse vídeo para ajudar o YouTube a divulgar o nosso canal para mais pessoas. Bom, pessoal, esse episódio da 4ª temporada já chegou com tudo, deixando vários questionamentos, teorias e mais teorias na nossa cabeça. E como a temporada mal começou, a gente vai falar com calma aqui sobre cada um desses detalhes desse primeiro episódio, sobre essas hipóteses, sobre algumas possíveis teorias, sobre tudo que foi apresentado pra gente aqui. Então se prepara aí, pega a sua pipoca e vamos lá então conversar sobre a série. Bom, então esse episódio aqui da 4ª temporada de Westworld não introduziu todos os personagens da série, mas pelo menos boa parte deles já apareceu aqui. E o primeiro personagem que já aparece com tudo aqui na série é o William, fazendo de tudo ali para comprar uma barragem que contém alguns dados que são bem preciosos e tudo dá a entender pra gente que na verdade se trata do Sublime que está guardado ali. Vale lembrar que a Charlotte está atrás do Sublime, né? O que leva a gente a pensar, cara, pra que ela quer destruir aquele lugar? Os hosts estão lá felizes da vida, não estão fazendo nada pra ninguém, deixa eles curtirem lá o paraíso deles, né? A não ser que a Charlotte tenha outros planos aqui pra eles, o que de qualquer forma também seria uma atitude bem ruim, deixa os caras lá curtirem o paraíso deles, mas não, a Charlotte tá atrás do Sublime. A própria Charlotte não apareceu nesse episódio, mas a gente sabe que o William tá ali trabalhando pra ela, né? Então ele meio que tá sendo ali os braços da Charlotte pra concretizar esses planos. Outra personagem que apareceu nesse episódio escondida e investigando algo foi a Maeve. Inclusive a gente tem algumas coisas bem interessantes para falar sobre ela aqui. Bom, então como eu falei, a Maeve tá procurando alguma coisa que a gente ainda não tem a resposta do que seja, mas o meu palpite é que ela também tá atrás do Sublime, porque afinal de contas a gente sabe que desde o início o propósito dela, né, era ficar ali junto com a filha, então muito provavelmente ela tá atrás do Sublime para conseguir fazer isso. Porém, as coisas começam a se complicar quando a Charlotte descobre a localização da Maeve, né, justamente por ela usar ali os seus superpoderes para fazer a sua busca. E aqui tem duas coisas curiosas sobre a Maeve nesse episódio. A primeira delas é que nos é informado que esse período aí em que eles estão passando é o período pós-guerra, né? Então a série meio que pulou ali aquela parte onde terminou a 3ª temporada e nós não vimos exatamente como foi que essa guerra se desenrolou, mas o que dá a entender aqui é que esse período que começa o episódio 1 já se passou esse período da guerra, né? E agora eles supostamente estão vivendo em paz. Apesar dessa informação que o episódio apresenta pra gente, não dá pra gente ter 100% de certeza se esse período aí, de fato, que todos os personagens aqui estão vivendo se trata da mesma linha temporal, porque afinal de contas a gente está falando de Westworld, né? Então os autores podem de repente dar uma informação pra gente aqui nesse episódio e mais lá pra frente eles podem acabar mudando tudo e mostrando que existem na verdade várias linhas temporais. Eu acredito que esse tipo de especulação sempre vai acontecer na série, mas a informação que foi mostrada aqui é de que aparentemente as coisas estão todas ali se passando no mesmo período de tempo. Pessoalmente eu fico mais inclinada a acreditar que o que nós vimos aqui nesse episódio de fato está acontecendo na mesma linha temporal entre todos os personagens, mas vamos esperar para a gente ter certeza do que está acontecendo por aqui. Bom, e por falar em guerra, né, eu confesso que eu fiquei um pouquinho frustrada com esse começo, porque eu esperava que a série fosse mostrar pra gente todo aquele desdobramento do final da 3ª temporada, com aquela treta toda acontecendo, né? Infelizmente eles meio que pularam aí essa parte, não sei se eles ainda vão mostrar alguma coisa dessa guerra pra gente na temporada, né? Ou se vai ficar por isso mesmo. E a segunda coisa interessante que nós vimos a respeito da Maeve aqui nesse episódio foram aquelas visões que ela teve ali no momento em que ela estava fazendo a sua busca. Nessa hora aparecem alguns flashes de memória da Maeve, do que aconteceu com ela ali na 2ª temporada, na 3ª temporada, também
alguns trechinhos desses momentos aí da guerra. Isso inclui também o momento em que a gente vê ela junto do Caleb ali todo ensanguentado, e essa é uma informação que já eu vou falar de novo, porque isso pode dar margem aí para uma teoria. Bom, e já que a gente começou a falar do Caleb, né, vamos lá falar sobre a aparição dele aqui nesse episódio. Ele tá ali vivendo uma vida bastante pacata, com emprego, uma família, mas parece que as coisas ainda estão meio que fora do lugar. Ele ainda tá meio que pensando ali sobre as ameaças que podem acontecer com ele, com a família, e na cabeça dele ele tá sempre alerta. Os temores dele são reais, porque acaba acontecendo ali uma ameaça contra a vida da filha dele, né, fazendo com que a Maeve chegue até ele e conte que na verdade essa guerra ainda não acabou. Bom, vamos lá então resgatar aquela informação sobre a memória da Maeve com o Caleb ali todo ensanguentado. Com essa informação em mente e relembrando um pouquinho ali do que já foi mostrado pra gente nos trailers, né, inclusive com uma menina robô que parece bastante com a filha do Caleb, a gente pode começar a teorizar sobre o que realmente está acontecendo. Pode ser que na verdade o real Caleb tenha morrido ali na guerra, e esse que nós estamos vendo aqui nada mais é do que um robô, né? É obviamente que nós estamos falando de Westworld, então isso pode acabar acontecendo com qualquer um dos personagens. Mas além disso, também existe a hipótese de o Caleb ter sim sobrevivido ali nesse momento de guerra, né? Mas ainda assim o cara pode estar vivendo talvez em uma simulação, já que a gente viu aquela robô ali que é bem parecida com a filha dele. Então não seria nada estranho se o que o Caleb está vivendo aqui, né, nessa vida ideal, na verdade seja só uma simulação. Eu vou voltar a falar sobre essa questão da simulação mais um pouquinho pra frente, quando a gente falar um pouco sobre a outra personagem, que é a Cristina, que é a personagem principal aqui desse episódio. Bom, então vamos lá falar sobre ela. Fisicamente, a Cristina é a Dolores, e a própria história dela lembra bastante o que a Dolores viveu ali na primeira temporada, né? Aqui a Cristina também busca esse sentido a mais pra vida, e as próprias cenas da personagem aqui são feitas de fato pra gente lembrar da Dolores lá da primeira temporada. Eu não acredito que isso foi feito por um acaso, eu acho que tem sim uma espécie de ligação com essa personagem, com a Dolores que a gente conheceu ali no comecinho da história. A gente ainda não tem certeza quem de fato é a Cristina, porque afinal de contas a temporada só começou, né? Então até aqui nós tivemos poucas informações, mas eu acho que já dá pra gente ter um pouquinho de ideia de quem é essa personagem e do que ela pode estar fazendo aqui. O meu palpite é que a Cristina é uma outra cópia da Dolores. Eu acho que essa conclusão não é tão difícil assim da gente conseguir alcançar, e assim como o Caleb, ela também pode estar vivendo ali em uma simulação. Pode ser que o Caleb não esteja nessa simulação, mas eu acredito bem mais que a Cristina tá assim vivendo um loop ali, uma simulação. E isso por conta das próprias pistas que o episódio nos deu, e também por causa das informações que dá pra gente ir pincelando ali dos trailers. Aqui a gente vê alguns homens conversando, falando que aquele lugar é bastante divertido, perguntando se é a primeira vez que o outro está ali, fazendo com que a gente lembre bastante de visitantes estando ali no parque. A própria questão da Cristina escolher ali o par de sapato entre o preto e o branco também lembra bastante aquela escolha ali de chapéu dos visitantes, né, dentro do parque. Tem também alguém colocando pistas sobre o labirinto na varanda da Cristina, como sendo alguém que quer que ela desperte. Já a gente vai falar melhor sobre isso. E nós temos também a pista ali nos trailers, né, mostrando uma maquete que é exatamente ali a cidade onde a Cristina está vivendo. O que leva a gente a pensar que de fato a Cristina está assim dentro de uma simulação. E um outro ponto que reforça isso é o próprio objetivo da Charlotte, que é o de manipular os seres humanos, assim como eles foram manipulados dentro do parque. Isso não são palavras minhas, a própria Charlotte disse isso nos trailers, né? O que dá a gente a entender de que ela realmente quer se vingar dos humanos, talvez fazendo eles passarem ali pelas mesmas coisas que eles passaram dentro do parque, né? Sendo manipulados dessa vez pelos robôs. E talvez a Charlotte possa estar usando as histórias da Cristina justamente para conseguir manipular os seres humanos, assim como existiam também as narrativas escritas pelo Sizemore lá no parque. E ok, você deve estar se perguntando aí se de fato o objetivo da Charlotte é manipular os seres humanos como os seres humanos conseguiram manipular os robôs. Como é que ela vai fazer isso então? Para isso a gente precisa lembrar ali do começo do episódio, quando o William ameaçou ali o pessoal da barragem, né, que se eles não vendessem a barragem para ele, eles iriam entregar de graça no outro dia. A gente viu que aquele cara recebeu ali uma visita meio estranha, né, daquelas moscas ali, daqueles insetos
insetos, e logo depois ele aparece ali na barragem, né, meio que a contragosto, matando todo mundo e fazendo aquilo que o William disse que ele faria. O que me faz pensar que, na verdade, aquelas moscas ali dentro da casa dele podem ser simplesmente robôs construídos para, de alguma forma, entrar ali no cérebro dos humanos e conseguir manipular as atitudes deles. Isso também pode ser a explicação daquilo que aquele homem fala para Cristina ali no momento em que ele está perseguindo ela. Ele dá a entender que as histórias que a Cristina escreve, né, é exatamente o que acontece ali com aquelas pessoas. Ele pede para que ela pare, para que ela o ajude e para que ela mude o final da história. Então, será que realmente as histórias ali da Cristina é o que está determinando o destino dessas pessoas? Bom, fica aí no ar então essa hipótese e essa teoria. E mais, né, se a Charlotte consegue manipular uma pessoa com um robozinho ali de mosca, né, por que ela não pode manipular uma cidade inteira? Eu acho que aqui em Westworld isso é bem possível de acontecer. E sobre o papel da Cristina nisso tudo, é bem possível que a Charlotte possa estar usando essa cópia da Dolores, né, para fazer o que ela quer sem que necessariamente a Cristina saiba o que ela tá fazendo. Uma outra aparição interessante e curiosa aqui nesse episódio foi a do Ted bem ali no finalzinho. Na minha opinião, foi ele que salvou a Cristina ali no ataque daquele cara, e também eu acho que é ele que tá colocando ali aquelas dicas, aquelas informações para que ela descubra que ela tá ali em um labirinto. E sobre ele, meu palpite é que talvez o Bernard tenha despertado ele de volta de alguma forma, né? Como a gente não sabe, mas ele conseguiu trazer o Ted de volta, e pode ser que ele esteja tentando fazer a Cristina despertar aí para a realidade, para ele conseguir mais ajuda para proteger o sublime da Charlotte. Bom, galera, então essas aqui são as minhas especulações sobre o que foi mostrado pra gente nesse episódio. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa aqui, afinal de contas foram várias informações, é só o comecinho da temporada, pode ser que várias dessas coisas façam sentido, pode ser que nenhuma delas faça sentido, mas vamos aguardar para ver como essa temporada vai se encaminhar. Eu gostei do episódio, eu não quero criar tantas expectativas assim, eu prefiro esperar um pouco mais para ter certeza sobre o caminhar dessa temporada, mas pelo menos esse começo já foi bom. Eu acho que ele conseguiu evocar bastante do clima ali da primeira temporada, principalmente com a história da Cristina e com todo esse clima futurista que a gente tem aqui. Foi um episódio bem legal de assistir. Mas então, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, a gente se vê numa próxima aqui no canal e até lá!